Um bom dia a todos que estão presentes, mais de 5.000 ao vivo. É, essa é uma apresentação básica de aço inox da empresa Zaramella Imports. Nós trabalhamos com joias em aço inoxidável, mas antes de chegar nesse nome, Zaramella Imports, né, que é a nossa marca atual, que é joias em inox em vários modelos, vários estilos e também trazemos algumas peças especiais com alguns nomes de marcas. É, essa apresentação inicial a gente está gravando para posteriormente ter um material de consulta para qualquer revendedor ou para qualquer pessoa que tenha vontade de trabalhar com inox e não conhece nada do assunto. Bom, a introdução disso. A gente vai trazer aqui a apresentação da loja. É, inicialmente, a nossa loja ela não começou com esse nome, né? Ela não começou com esse nome e também eu não comecei nesse ramo com esse nome. Meu nome é Laudson Moura Zaramella, né? Eu criei a marca Glauco Brasil em 2008, quando eu morava ainda na Bolívia. Eu morava é, em Santa Cruz de la Sierra e fazia venda de aço inox na rua. Eu era ambulante e ia de lugar em lugar, vendia em restaurantes, entrava onde me deixavam, eu vendia aço. E aí eu entrava com uma caixinha de anel, às vezes, ou às vezes tinha mais coisas. Depois fui aprimorando, crescendo, comprando mais. Tinha um sonho e lá, como o meu nome era muito difícil de ser entendido, eu optei por um que eles já conseguiam falar mais fácil, e aí eu entrei com o nome e aí criei a marca e coloquei o Brasil justamente porque tinha mais apelo comercial para eles lá, né? Eles sabiam que eu era do Brasil e isso me ajudou muito em vendas lá, né? Então, essa empresa já tem muito tempo, porém com outro nome ela tinha, né? Até hoje o Instagram Glauco Brasil funciona. A gente quer desativar ele na sequência assim que o Instagram do Zaramella Imports já esteja funcionando, né? Aí depois de vender na rua, eu fui para feirinhas menores, né? Feirinhas de um dia, até que surgiu a oportunidade de fazer uma feira no Brasil em plena pandemia. Foi quando eu vim para o Brasil, em agosto de 2020, e comecei a fazer feiras em shopping, feiras de 30 dias. E aí, como a Bolívia ficou fechada para sempre, eu não voltei para sempre não, né? Eles ficaram lá na pandemia de mais de um ano, com tudo que é evento parado, e aqui no Brasil estava funcionando, pelo menos as que eram em shopping. Então, eu acabei ficando por aqui e a empresa não voltou mais para lá. Eu, com o tempo, vi a necessidade de começar a importar, né, trazer de fora coisas que não vendem aqui ainda em inox, porque a nossa empresa ela trabalha com não só aço inox, que são trazido por importadoras, né? A gente tem fornecedores que são grandes importadoras de joias em inox, mas nós também importamos peças especiais que eles não vendem no comércio nacional. E hoje em dia a gente atua em três cidades, Belo Horizonte, São Paulo e Rio, né? Temos clientes nesses três estados e temos uma parceria com pedras naturais em inox no Espírito Santo, né? O conceito nosso é levar sempre joias modernas, né? Que deixe o visual e as pessoas que utilizam essas peças com muito mais estilo, né? Peças que vão deixar os looks do dia a dia muito mais moderno. E ela tem também uma marca registrada, Zara Imports, que é deixar essas peças de luxo acessíveis
além de ter a qualidade de serem resistentes para o dia a dia. O nosso público-alvo é masculino e feminino. A maioria das semijoias, lojas que vendem e revendem joias, a maioria delas trabalham só com a linha feminina. Então, era uma frustração minha, porque eu sempre gostei de usar acessório, mas quando entramos em uma loja de semijoia, né, o que vende joias, a maioria do que tem lá é feminino. E tem uma razão de ser. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas nós trabalhamos com toda a linha masculina e toda feminina, né? A gente tenta trazer estilo e beleza para homens e mulheres, indistintamente. Bom, o que que é o aço inox, então, né? Já que estamos falando de um material que é conhecido, entre aspas, a gente pensa que todo mundo, quando você diz aço inoxidável, a pessoa entenda de imediato que material é esse, mas não é bem assim na realidade. Quem vende joias em aço, quem tenta trabalhar com revenda, principalmente, eu e a Adriana, minha esposa, já tivemos muita dificuldade com isso, de você dizer para a pessoa, é aço inox. A pessoa fala assim, mas isso enferruja? Ah, mas fica preto? Aí vem um monte de dúvidas, né? Então, não é tão conhecido o aço inox na joalheria, né? Mas o inox é uma liga, né? Ele tem mistura, principalmente, esses são os três componentes mais abundantes nele, né? Que é o cromo, onde antigamente tinha os famosos cromados, né? Era uma peça de cobre ou de latão com o cromo por cima, que dá o aspecto prata, né? O carbono, que dá dureza ao inox, né? Ele é a liga na joalheria mais dura que existe. E o molibdênio que dá brilho, né? Então, ele é o que vai dar, quando a peça é polida, ele vai dar o brilho. Aí temos um primeiro exemplo. Uma pessoa que diga que nunca viu aço inox é impossível, porque ela já usou isso na cozinha, né? Ela já teve isso na sua casa no dia a dia, com alta resistência, sem saber que aquilo ali é inox, né? Que o aço inoxidável ele não estraga, ele é resistente à oxidação, né? E é exatamente porque ele não tem liga que enferruja, né? O inox, ele não tem cobre. É a única das joias que não tem cobre. E olha que estamos falando a única e a única mesmo. Por quê? Porque o ouro, ele tem uma pequena porcentagem de cobre. Ele precisa ter. Só que no ouro, quando esse cobre dá uma oxidadinha, o ouro vai ficar opaco. Então ele vai ficar um dourado mais opaco. Já no caso da prata, como ela é branca, né, a prata tem uma cor metálica branca meio diamantada, é um branco bem mais claro que uma cor de metal, então ela vai aparecer o escurecido. Na peça, quando ela tem contato com água, esse cobre da prata vai enferrujar. E aí que a prata fica escurecida, né? Dando trabalho à pessoa para ter que. Já o inox, ele não tem cobre. Então, ele é a única peça na joalheria que não tem liga de cobre, né? A durabilidade é superior à prata e metais comuns, incluindo também a semijoia. A semijoia é um caso à parte, que nós vamos falar dela depois, mas a semijoia, ela é um metal que não é nobre, é um metal que enferruja mesmo, ela vai usar latão, principalmente, e cobre, né? Essas duas ligas, que o pessoal costuma dar banho. E vai depositar uma fina camada de ouro por cima, né? O ouro, como é um metal mole, ele não tem a tendência de resistir muito tempo, principalmente a abrasivos. E aí entra a questão de que a semijoia tem que ter todo um cuidado especial, porque essa camada é fina demais e um metal mole. Ela vai acabar estragando com muita facilidade. A semijoia ela estraga com muita facilidade. Já o inox é o contrário. O inox, ele, além de ter essa liga que tem carbono na liga dele, ele tem essa dureza extra quando ele é dourado.
E nós vamos falar disso mais para frente. É, ele é hipoalergênico, né? Ou seja, baixo nível, né? Na verdade, é baixíssimo nível alergênico ou nulo na maioria das pessoas. Tanto que vem aí, ó, temos um exemplo aí, uma chaleira, né? Que aquece a água. Se ele soltasse algum tipo de ferrugem ou coisa, ele não poderia ser usado para cozinha, por exemplo. O inox em geral. Porque ele ia fazer mal à nossa saúde. Ela ia acabar liberando alguma substância que a gente ingere e ia fazer mal. O inox, que eu tenha conhecimento vendendo aço, quando é aço, porque muita gente vende por aí sem ter o menor conhecimento do que é uma liga de inox. Então, o inox, ele tem baixíssimo nível alergênico e a gente, que eu saiba, uma pessoa ou duas até hoje que chegaram para mim e falaram, olha, eu tive alguma coisa e tal, mas geralmente não foi com inox. Ou foi por má higiene da peça, ou foi por causa do revestimento dourado. Bom, o inox tem um acabamento moderno, né? Ele tem um brilho semelhante ou superior às vezes, né? Porque o inox, ele bem polido, ele se transforma num espelho, né? É, e tem uma manutenção mínima. Ou seja, o inox, ele quase não tem manutenção. A única manutenção que teria o inox são peças que realmente têm esse revestimento dourado. Mas isso também é mínimo. Bom, para a joalheria, né, existe uma família imensa de inox, né? Tanto que o aço mais duro que existe, o 340, ele é usado na cutelaria, né? É um aço que o pessoal fabrica facas, né? Mas na joalheria, o aço inox 316L, que é o nível de aço mais aceitável para ter contato com a pele, né? Que é considerado, aliás, o único que tem grau cirúrgico na joia, né? Qualquer outro inox que eles usam. Inclusive, tem um outro aço que eles usam muito em joia, que é o 304. Ele ainda pode dar reação alérgica. Agora, o 316L, ele é o único que ele é ideal para se usar na joalheria, né? E ali embaixo está bem claro, o termo aço cirúrgico, ele pode gerar confusão, pois nem sempre se refere a esse aço. Quem fabrica, e principalmente quem vende, geralmente não sabe a diferença desses tipos de inox. E aí vemos em três fotos aí, ó, o inox no meio, o prateado, ele sem nenhum revestimento. Esse é o inox que jamais vai dar alergia, nem você pode guardar ele até na soda cáustica que não acontece nada. O de cima que tem uma mistura, né? E nesse revestimento aqui ele tem zircônio, que é outro elemento químico, que dá esse aspecto preto, né? Que chama o aço grafite. E embaixo esse dourado, né? E que existe outra composição também que faz ele ter um revestimento dourado semelhante ao ouro. O aço 316L é muito utilizado em joalheria premium em aço, especialmente na relojoaria, né? Os relógios de luxo, Rolex, Tecno, Calvin Klein, todas as marcas que utilizam, todas as marcas que a gente já tenha visto que são de relógio dourado, todos são inox. Se não fosse inox, ele estragaria. Ele não poderia ser premium. Ele não poderia ser da alta joalheria, né? De joias de marca. Por quê? Porque se o relógio ele é dourado, banhado em ouro, ele vai estragar. Porque ele não pode ter contato com água. Então, o inox, a relojoaria que todas as joias, principalmente a relojoaria que utiliza dourado, ele é ele é aço inox, né? Porque se ele tivesse um banho de ouro, muita gente vende relojoaria falando que isso tem banho de ouro. Não, mas porque ele é caro assim, é porque ele tem banho de ouro. Na verdade, não tem. Nenhum relógio de marca tem banho. Ou ele é de ouro, ou ele.
não vai ter liga nisso. Bom, vantagens das joias em aço inox. Aqui nós vamos falar especificamente das vantagens que o aço tem sobre outras joias, né? Sobre outros acessórios em geral. Bom, o inox ele não enferruja nem escurece, justamente porque ele não tem liga de cobre, como já falamos, né? Ele tem um preço acessível em comparação a ouro, prata e semijoias. Até a semijoia dourada, né? O aço ele tem a linha dele é gold, né? Dourado. Mas a semijoia tem às vezes um valor de mais de 10 vezes do que o aço inox, né? Então ele tem um preço muito acessível em relação às outras joias. Ele tem fácil manutenção, ele não precisa de polimento igual a prata, né? Ele tem alta durabilidade por causa do carbono, como já falamos, a resistência ao desgaste, né? Mesmo em contato com situações bem extremas, praia, sabão, né? Produtos de limpeza, né? Não estragam com água, né? Ele não tem liga aqui, um ferrugem, então ele não vai estragar com água, mesmo que você guardar ele dentro d'água. Não perde em brilho, né? O aço ele não tem esse problema de ficar opaco. É, ele tem uma versatilidade em design muito grande. E o que isso significa? Que o inox, como não é um metal caro, né? Principalmente na linha masculina, ele pode ser criado, pode ser fabricado em uma diversidade de modelos infinitos, porque a prata em si, eles quando criam a linha masculina, tem que ficar medindo os gramas da prata ali, porque é um metal, os metais nobres, eles são contados em grama. Então, não se pode gastar demais para se produzir joias em prata, né? Isso não fica acessível. Já o inox é o contrário. Você pode produzir uma peça que seja farta, abundante, com muitos detalhes e em longa escala, porque o aço ele é um metal barato, né? Não estragam no mar nem com suor, né? Isso já sabemos porque ele não tem liga de ferro e cobre. Ele tem um excelente custo-benefício, né? É uma joia de luxo com um preço que você não pagaria nem numa semijoia. Não mudam de cor, ele não vai ficar escuro. São hipoalergênicos, como a gente já disse, ou tem um índice muito baixo de alergia. Desvantagens. Existem desvantagens no aço inox? Se você usar uma peça em inox? Existe, mas é muito mínima. Nós vamos falar só de três delas. Ela não possui um valor de revenda, porque ela não é considerada um metal nobre, né? Os metais nobres quais são? Platina, o ouro, a prata, né? E hoje em dia o ródio entra um pouco no meio, apesar de que ele não é vendido por grama, ele é vendido por ml, e um frasquinho pequenininho de ródio hoje em dia já está em torno de 15, 20 mil, né? Então, o inox, ele por si, ele não tem um valor de revenda, ele só tem um valor sentimental de revenda, né? Uma peça como ela dura para sempre, né? Você pode ser passado de uma pessoa em família ou revendida, né? Como uma peça de luxo para outra pessoa, mas ela não tem um valor agregado, porque ele não é um metal que é considerado nobre, né? Ele tem um cuidado, né, específico com atrito, né, coisas que lixam, raspam, né, a superfície dele quando ele é dourado, igual essa peça que aparece de fundo, né, ela tem que ter um cuidado mesmo, né, para você não tá ali lixando no dia a dia, ela raspando demais, né, porque ele risca. E alguns, e isso é muito raro, eu só coloquei aqui para ter uma terceira desvantagem, porque na verdade o aço quase não tem desvantagem de algumas pessoas que não compram por não ser prata, principalmente prata. Muitos chegam a falar, é prata, não é prata. Ah, não, eu só compro prata, tá bom. Não temos nada contra a prata, ela só vai durar menos. Mas são pessoas que têm uma ideia de que o metal de valor agregado vale mais para eu comprar para poder depois revender, só por causa disso. Não é pela beleza, porque o inox ele tem um brilho superior à prata, né? Quando ele é bem polido. Comparação com outros tipos de joias. Esse é um pingente inox, viu? Ele tem uma parte ali que está polida e ele tem uma parte que ele não está polida. Ele só está
no bruto, né, digamos, né? E você vê que dá um alto contraste com um relevo espetacular o inox, viu? É, essa é só uma tabela de comparação, né, para poder entender em relação a outros tipos de peças, né? É, eu coloquei 4 categorias, mas a bijuteria vale igual à da semijoia. Na durabilidade, o inox é o que mais dura. Ele dura muito mais do que ouro e prata e qualquer outra joia, né? Ele, por ele não amassar, não desgastar, né? O pessoal aí que é mais antigo sabe que a aliança de ouro ela vai ficando mais fina com o tempo. Por que que será que acontece isso, né? Da aliança ficar mais fina com o tempo. A aliança de ouro ela vai ficando fininha, 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 dela quebra, amassa. E é justamente porque o ouro ele é um metal que é mole, né? Então, com o tempo ele vai desgastando, ele vai ficando mais. Você vai perdendo, né, o ouro ao longo do caminho, até você não ter mais a peça, ou até ela ficar muito, muito fina, muito mole, né? A prata tem a mesmo problema do ouro, né? Aliás, a prata tem até um pouco mais, porque a prata ela não pode ter muito cobre, porque se ela tiver, ela vai escurecer muito fácil e vai ficar muito nítido, né? Aquele escuro na prata. Então, quem teve anel de prata aí, ou qualquer joia em prata 925 ou 950, sabe que qualquer coisa o anel amassa, né? Então, ele tem uma durabilidade muito pouca, né? O ouro, né? Como já falamos dele, ele tem uma durabilidade, é, ele está considerado alta, mas ele vai desgastar, né? A bijuteria, a semijoia, ela vai desgastar muito fácil, né? A bijuteria, então, a gente só citou ela aqui como exemplo, mas ela não tem durabilidade nenhuma, né? Se você molhar, ela já estraga, né? Eu costumo dizer que a bijuteria, se olhou para ela, ela já fica preta. Porque ela não tem liga, ela não tem. Às vezes é um metal que só tem um verniz em cima. Então é aquela coisa, né? Qualquer coisa que você só pegou, pôs no dedo, ela já manchou o dedo. E a semijoia também ela tem uma durabilidade muito baixa, porque ela tem uma limitação com produtos. Não pode perfume, não pode creme, não pode água do mar, não pode suor, não pode nada. Né? Ao contrário do inox, que pode tudo menos atrito. Preço. O inox é acessível. A prata não é tão cara, mas ela tem um preço semelhante à da semijoia. É impressionante isso. O ouro é o único que tem um preço elevado em um valor de revenda. E a bijuteria nem conta, porque a bijuteria, a semijoia, ela não tem valor nenhum de revenda, né? Porque se você for revender uma semijoia, por mais que ela tenha banho, ela vai. O pessoal sabe que é semijoia, que ela não tem valor, né? A manutenção, o inox não existe, né? Não existe manutenção em aço, porque como ele não escurece, não há necessidade de ficar limpando nem polindo. Na prata, ela tem uma manutenção altíssima. É o metal que é a joia que mais tem manutenção de todas. Tem mais manutenção do que até a semijoia. É impressionante. O ouro, ele tem uma manutenção, porque ele, como eu já disse, por causa da mínima porcentagem de cobre, ele vai ficar opaco, né? Às vezes com o tempo, ele precisa de uma polidinha ali, tal, um produtinho, né? E a bijuteria, a semijoia, se você fizer manutenção nele, vai estragar, né? Porque a semijoia, se você fizer manutenção nele, polir, fazer alguma coisa, você vai tirar o banho. E a bijuteria nem se diga, né? Ela não existe manutenção nela. Valor de revenda, o inox não possui. A prata, ela tem um valor de revenda muito baixo. Quem já tentou vender a sua peça guardada em casa de prata para alguém ou para algum joalheiro, ele vai falar, eu te pago R$ 3 no grama, ou 2, ou R$ 1. Não tem valor, muito, muito baixo da prata. O ouro é o único que tem valor de revenda, né? O ouro 18, o 24. E a bijuteria semijoia não tem nenhum valor de revenda. Aí aqui entramos num tópico dos principais que nos interessam, que é as objeções dos clientes e a nossa e o que a gente apresenta como solução. Porque isso no dia a dia é o que mais faz diferença quando a gente lida com o cliente, quando a gente vai vender a nossa joia de inox. E a primeira de todas que a gente se depara não é uma joia de verdade como ouro prata. Como eu já disse, tem gente que só gosta de comprar prata ou só gosta de comprar peças que tenha
banho de ouro, né? Porque muita gente compra muita coisa enganada no ramo da joalheria, isso é impressionante. Muita gente chega e fala assim, ah, isso aqui eu comprei esse cordão de prata e não sei o quê, e você olha, você fala, é, isso é inox. Muita gente chega com um anel e fala, ah, isso aqui eu comprei ah, um anel de bronze, que eles chamam hoje em dia moeda, né? Que na verdade é um bronze ou é latão. E falar e espetacular. Aí você ó, bate o olho e você fala, isso é inox. Tem alta durabilidade? É inox, né? E aí a pessoa fala assim, ah, mas eu paguei caríssimo. Tem um amigo nosso que é Uber, ele comprou um par de alianças, a pessoa vendeu é, como moeda, né? Falando que era moeda, né? Que na verdade é um bronze ou um latão. E E ele falou assim, nossa, paguei caro, mas valeu a pena. Quanto você pagou? R$ 500. Aí eu, deixa eu ver. A pessoa mostrou e era inox, né? Era um inox dourado. E eu falei, isso é aço. Aí ele falou assim, não, eu comprei no lugar tal. Falei, sim, isso é aço. Eu te mostro um igualzinho que a gente tem aqui. E ele ficou descrédulo. Passou a ser nosso cliente depois, porque ele ficou tão incrédulo com R$ 500 um anel como vendendo como uma joia. E o que que o cara deu como garantia de que era muito bom? Porque era aço, né? Se não fosse, ia estragar. Se fosse moeda, tinha estragado, né? O bronze, né? O cobre. Bom, o design do inox, a gente já falou sobre isso, né? Quanto mais barato o metal, maior a diversidade de peças e variedade de acabamento. Hoje em dia, existe um maior número de peças no mercado inox do que prata e ouro. Isso, mas de longe mesmo. Ouro existe muita terra, mas hoje em dia temos uma variedade, estilo e modernidade nas peças de aço que você não acha em prata, você não acha em ouro, você não acha em qualquer outra liga. Eu só estou falando porque a gente é importador, a gente conhece o número de variedade de materiais, né, de peças que eles fabricam com tanta beleza e estilo, né, que dão uma, uma uma beleza no look, que cria um estilo novo na pessoa, né? Com peças que são de alta joalheria de luxo, você só encontra no inox. Você não encontra em outra. Isso porque a gente já trabalhou com prata, nós já fabricamos prata, nós já trabalhamos com semijoia, então a gente sabe o que a gente está falando. Não existe hoje no mercado nada que se compare a ao designer criado em peças de luxo, de joalheria mesmo, né? Que criam esse estilo de modernidade na pessoa do que o inox. É, outro tema. A objeções que não é joia como prata ou ouro. E aqui a gente tem que ressaltar a qualidade e a liberdade de se usar as peças. É, o aço inox, em comparação à prata, não exige manutenção. Ela não tem liga, como a gente já disse. É muito mais durável, porque ela contém carbono. O que faz ser um metal mais duro do que qualquer joia, do que a prata e o ouro, que amassam com facilidade. E o titânio e o tungstênio, né? Esses metais que eles hoje em dia vendem-se muito. O pessoal que compra a joia sabe. Ah, eu comprei uma de, sei lá, a que está na moda tungstênio agora. Ah, eu comprei uma aliança de tungstênio, paga caríssimo. São peças que são feitas geralmente com um tom, no tom do ródio negro, né? São peças que parecem aço grafite, mas que ela tem um problema, ela não tem carbono, é um metal puro. O tungstênio, ele é uma liga só. O titânio é uma liga só. É, qualquer pancada muito forte, ela quebra no meio. E já tivemos muitos relatos de clientes que a aliança de tungstênio estilhaçou. Então, ela é muito bonita, ela não estraga, porém ela é frágil, ela tem uma limitação muito grande. E o inox, jamais você corre o risco de ser assaltado, né? Aí entra o tema liberdade de usar uma joia aonde você quiser. Liberdade essa que você não tem, às vezes, com uma peça de prata, você não tem
liberdade de usar uma peça de ouro, em específico o ouro, né? Então, muita gente vem até nós, compra sua aliança de aço dourada, deixa a de ouro em casa e vai. Muitos até fazem a celebração de bodas, trocam suas alianças, né? Igual essa minha que eu estou usando aqui, ó. Isso aqui é uma aliança de aço inox, ó como ela é espelhada, entendeu? Tem quase 6 meses de uso, douradíssima, olha, tá vendo? Você tem a liberdade de você poder usar a sua aliança em qualquer lugar, porque o ladrão conhece mais, como eu costumo dizer para os clientes, conhece mais do que nós, né? Infelizmente, quem conhece ouro de verdade ou é ourives, garimpeiro, ou é ladrão, porque os caras batem o olho e sabem que aquilo ali é ouro ou não é. E como o inox, ele tem um outro tom do dourado, ele é muito próximo do ouro, mas ele tem outro tom, então eles batem o olho e sabem que aquilo ali não é. Então, as peças de aço inox, você tem a liberdade de você usar, sem se preocupar em ser roubado, né? Alguns clientes chegam até nós e falam assim, ah, não, isso aqui, se eu pôr isso aqui, tá louco. Eu vou arrancar meu pescoço aqui na esquina. Eu falo, não, não é assim não. Ele só vai te assaltar se for ouro mesmo, porque se não for, ele sabe que não é, entendeu? Então, o aço ele também te dá essa liberdade de você poder usar suas peças, né? Você poder se encher de ouro, como eles falam, né? Ou de prata e poder usar onde você quiser, porque você não vai ser assaltado. Bom, é, no mesmo tema de que ele não é uma joia, a gente não pode esquecer também do custo-benefício disso. O inox é o único que você pode trocar realmente, né? Como eu disse, nas suas bodas, quem que pode trocar a sua aliança todo ano, quando faz aniversário de noivado ou casamento, né? Na sua boda de 1 ano de casado, de dois, de três, de quatro, porque se for de ouro, você tem que ser milionário, né? Agora, se for de inox, você pode trocar todo ano. Um design novo, né? Saiu um estilo novo de joia de aliança, você vai lá e troca, né? Ah, aquela peça ali foi eu comprei para aquela ocasião. Se fosse de ouro, você ia ter que comprar, ter parcelado até 2, 3, 5 anos, e não, você vai lá e somente troca a sua peça. Moderniza seu guarda-roupa, né? E o seu estilo todo ano, todo o tempo, se você quiser. É, e a semijoia, como a gente colocou aqui, uma observação aqui embaixo, dura muito mais. A semijoia dura muito menos que o inox. E a tal famosa moeda, né? A moeda, ela é mais uma história inventada, né? Por vendedores em geral, a gente costuma dizer isso, do que realidade. Existem raríssimos, e eu posso dizer isso porque a gente vende inox e lida com esse pessoal da moeda todo dia. Raríssimos que trabalham, que o cara ali é um artesão, um ourives, né? E decidiu trabalhar com bronze, com outras ligas metálicas, e ele explora a moeda, porque a maioria do mercado que é vendido como moeda, ela é latão, né? O latão ele é dourado também, né? Só que ele é um dourado que fica opaco, igual a bijuteria. Você olhou, ele ficou opaco, né? Você pôs no pescoço, ele ficou escurecido, né? E porque se a moeda ela estraga no próprio contato do dia a dia, né? Eu costumo dizer que a moeda fica escura só de se enfiar no bolso, né? Aí a maioria das pessoas fala, ó, pega uma moeda no seu bolso, dá uma olhada ali. Se a moeda fosse tão boa, ela não enferrujaria no nosso bolso, né? Só no manuseio. Por quê? Porque ele tem liga de cobre. A moeda, ela escurece. O latão escurece. O bronze escurece, né? Então, todas essas ligas que têm metais que enferrujam, ela vai estragar. Então, não adianta nada você comprar uma peça que depois ela vai ficar opaca, que vai ficar com outro tom, né? Porque isso vai acabar saindo mais caro ainda para o bolso, né? E aqui temos a famosa pergunta, mas não fica preto? Quando a gente fala, ah, é aço inox, a pessoa já, de cara, uma das primeiras perguntas que a pessoa faz, mas não fica preto? Ah, moço, mas não escurece? Essas geralmente são pessoas que não conhecem inox, né? E aqui a gente vai ressaltar a resistência do inox, né? Sempre quando o cliente fala isso com a gente.
Porque o que fica preto é o que enferruja, né? Toda liga que oxida, né? Que tem liga de cobre, como a gente falou agora, a moeda, o cobre, o latão, o bronze, a prata, o ouro não aparece, mas ele tem o cobre que ele vai deixar opaco a peça, né? Toda liga dessa que oxida, ela, dependendo da qualidade, ela vai ficar preta muito rápido, muito fácil. Tem gente que relata pra gente, eu coloquei, eu colocar a prata fica preto. E realmente, né? É, então, se a pessoa chega e diz, ah, moço, mas eu comprei o inox e ficou preto. Ah, então não era. E nós vamos falar disso também. Por quê? Porque o aço inoxidável que a gente reconhece como aço, ele não tem liga que enferruja. Então, se ele ficou preto, é porque ele não era aço, né? Porque o inox ele não enferruja, né? Olha que peça maravilhosa, toda em zircônia. Isso aqui é uma peça de aço dourado com muito detalhe em zircônia. Já comprei. Isso é outra coisa que vão chegar para quem vende aço e vai dizer: já comprei e me deu alergia. E aí que a gente entra com a nossa garantia, né? Porque o inox de verdade ele não solta nada na pele, né? Ele, né? E se a pessoa teve alguma reação alérgica, ou se realmente ela, alguns dizem, ah, me marcou aqui e tal, a peça não era inox. Porque hoje em dia, infelizmente, a maioria dos que vendem bijuteria se apegaram na ideia de que eu vou falar que é aço porque o aço é ótimo. É a mesma coisa do pessoal que vende bijuteria e fala que é semijoia. Ele vende uma bijuteria que tem um banho flash, né? O flash, que significa? É uma liga que é uma capinha por cima da peça que vai dar uma cor nela. Por exemplo, eu compro uma peça de cobre e dou um banho nela, digamos, que vai deixar ela dourada ou prateada, e vou vender aquilo falando que ou tem banho de prata ou tem banho de ouro. Mas é bijuteria e ela não vale, e ela não tem banho de metal nobre. E ela estraga muito fácil. Então, o que acontece hoje em dia é muita gente vender bijuteria mesmo, coisa xixelenta, porcaria, né? E falar que aquilo ali é inox. Então, muitos clientes chegam até nós falando assim: ah, eu comprei e ficou vermelho, ah, manchou minha pele, né? A gente trabalha com garantia, né? Então, quem vende aço, eu ainda falo para o cliente: ele te deu alguma garantia? Porque inox você pode dar garantia eterna. Ah, não deu. Ah, então não é. Entendeu? Ele não quis assegurar a qualidade para você, porque o inox você pode assegurar a qualidade para ele para sempre, se você quiser. Então, uma peça que ela é eterna e você não fala nada que ela é boa, é porque você está vendendo coisa porcaria, né? É, E o hipoalergênico, nós vamos falar um tema específico do aço cirúrgico, né? Que isso é um problema à parte, né? O termo aço cirúrgico é mais comercial do que técnico. Na verdade, o aço cirúrgico para os fabricantes de liga metálicas, como os que fabricam aço, né, as fábricas, né, que fazem a fundição, né, as grandes fundições que trabalham com isso, não reconhecem esse termo, porque não existe o aço, ou existe o aço com a numeração, né? 304, 320, o 420, o 400, o 300, o 316, 316L, mas não existe o aço que tenha a denominação cirúrgico. Então isso é mais é, marketing do que qualidade. Então ele não significa muita coisa quando alguém diz é aço cirúrgico, ou quando o cliente pergunta, isso é aço cirúrgico? Esse é aço 316L, o melhor aço que existe na joalheria, né? Bom, ele pode se referir a alguns tipos de inox utilizados em implantes e instrumentos médicos. Porém, o único que pode ter um grau cirúrgico é o aço inoxidável 316L, por ser o mais seguro contra a corrosão devido à sua formação cristalina. Ou seja, o inox 316L, ele tem um L ali porque ele tem baixo nível de carbono. Ele consegue ser um pouco mais maleável, né, do que o 316, né? Isso significa que ele continua sendo duro como os outros, né? A gente já teve casos de alianças muito finas de 1 milímetro e cliente ter 5, 10 anos com ela sem amassar nada,
né? Você vê a dureza que ele tem, mesmo ele tendo é, baixo nível de carbono, né? Que é esse L aí no final. É, ele é o mais seguro contra a corrosão, porque ele tem uma formação onde os átomos desse aço 316, eles se juntam como se a gente se juntasse 6 pessoas de braços dados, formando um círculo que não solta. Então, ele na pele, no contato com a pessoa, os átomos que estão ali, eles estão agarrados nessa formação que nenhum consegue soltar do outro, ou seja, nada vai para a sua pele. Isso significa que ele tem essa formação cristalina. Ele não vai soltar nenhum átomo de outro metal na sua pele, por mais que ele tenha alguns tipos de aço, como o 316, que ele é usado em joalheria. Ele tem liga ele pode conter liga de ferro e pode conter liga de níquel, que o níquel também é considerado alergênico, mas ele não solta dessa formação. Ou seja, ele não sai dali. Ele só daria alergia se um átomo dali soltasse. Ou seja, se uma dessas pessoas que estão de braços dados ali numa roda de 6 pessoas, eu soltasse meus braços e saísse. Isso não acontece, porque a fabricação desse tipo de aço, eles já fizeram justamente para isso, para ele ter essa fórmula cristalina, essa forma que não solta o átomo na pele da pessoa. Por isso que jamais vai manchar de verde. Por isso que ela não dá essa reação alérgica, né? E é por isso que a gente dá a garantia que isso não acontece, né? E, e isso independe do pH do sangue, né? Pois muita gente chega com essa história de que meu pH é alto. Não, não é isso. Se a peça enferruja, ela enferruja mesmo, né? Se ela tem liga que oxida, ela vai oxidar. Não interessa se, meu sangue é esse, porque isso também é comercial. Muita gente fala, ficou preto porque o cara falou lá que meu sangue não é. É o que enferruja, realmente enferruja. Bom, e alguns vêm até nós com esse tópico também, que é um tópico muito famoso, né? Nunca vi aço dourado. Mas como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? É, a gente sempre fala com o cliente. Ué, mas é impossível. Você nunca viu um relógio dourado na sua vida? Né? Aqui estamos com 4 grandes marcas de relógio, é, com 4 grandes marcas de relógio, das tantas infinitas marcas que tem de relojoaria. Todos os relógios são fabricados, 4 modelos espetaculares, fabricados em aço inox. A gente sempre sugere o cliente, fala, ó, dá uma olhadinha ali, ó, atrás da tampa do seu relógio dourado de marca e lê o que está escrito lá, Stainless Steel, aço inoxidável, né? Porque se ele fosse um relógio banhado em ouro, o banho ia sair, ele ia oxidar, ele ia estragar com facilidade, né? Então, quando a pessoa diz que nunca viu um aço dourado, ela já viu, mas ela não sabia que aquilo ali era aço, né? Revestido. É, Então, mas como é feito então o aço inox dourado, né? Já que o aço ele é um metal prateado, né? Que ele tem a coloração prata brilhoso. Como é feito então esse aço inox dourado, né? O dourado, né, usado em joias, não é o ouro de verdade, né? Mas sim aço inoxidável revestido com uma camada dourada, né? As fábricas utilizam principalmente de um processo chamado deposição física de vapor. E o que que significa isso, né? Esse é o nome dele técnico em inglês, né? É uma técnica mais usada atualmente em joias de aço, né? É o que sempre foi usado em relojoaria, né? O aço inox é colocado em uma câmara a vácuo, né? E um material como o nitreto de titânio, né? Ou zircônio é vaporizado e se deposita sobre a superfície do aço. Esse revestimento cria a cor dourada, rosé ou até preta, dependendo da composição química usada. Em palavras mais básicas, se pode se dizer que o aço ele é colocado dentro de uma caixa, né, uma câmara, que não tem oxigênio. Esse inox ele é aquecido, ele fica mais mole, os poros dele abrem.
E ali dentro é como se jogasse um vapor, e nesse vapor, os átomos do nitreto, titânio, zircônio, vão impregnar, vão entrando na peça. Então ele vai impregnar a peça, como se ele jogasse uma tinta no ar e a tinta espalhasse, e tudo que tivesse uma superfície, ele ia cair em cima. Então, o aço, ele depois de resfriado, ele fica com uma camada, mas ele é uma camada porosa, né? E como não é um banho, que a gente sempre bate nessa tecla, banho é coisa que enferruja. Banho, né? Ouro, de banho de prata, de ouro, seja lá do que for, é só para metais que enferrujam. Para o que não enferruja, ele não pega banho. O inox, ele não pega banho. Por quê? Porque ele não tem cobre. O cobre é o oxidante que faz o banho grudar nele, né? Então, o que é um banho? Né? Há um modo grosseiro de dizer, o banho, ele não é um mergulhado dentro do metal, como muitos pensam, né? Eu pego lá uma peça de cobre, jogo dentro do ouro derretido e tiro. Não é assim que funciona. O banho, funciona através de choque elétrico, né? Então, para essa peça receber o banho, ela é mergulhada dentro da água, onde tem já os cabos de eletricidade ali, aquela água está eletrizada, né? Se eu colocar o dedo lá, vai me dar choque, entendeu? Quando essa peça, que ela é um condutor elétrico igual o cobre, mergulha ali dentro, os átomos de ouro que estão ali naquela água, né? Os átomos eu falo porque o ouro tem que ser diluído em átomos. Realmente ele vira um ouro líquido e ele é jogado ali dentro. Então, quando essa peça mergulha ali dentro, ela que é um condutor elétrico, o que acontece? Se eu encostar um cobre na tomada, ele vai puxar a corrente na hora. Então, o que ele faz? Ele puxa o ouro para ele. Então, acontece dessa maneira um banho. Já o inox, como ele não tem a liga de cobre, como ele vai puxar isso? Ele não consegue puxar, porque ele não enferruja. Lembre-se, só pega banho que enferruja. Então, o que acontece? O aço inox, ele precisa de outro processo, né? Então, o processo que fazem a coloração dele chama deposição física ou somente deposição, né? Onde é feita uma camada de revestimento. É o mesmo revestimento que usam em arma, é o mesmo revestimento que usam em peças de mecânica, trator, essas coisas que são para aguentar pesado. O inox, ele recebe esse revestimento, que ele é um revestimento para ele durar mais, para ele ser menos corrosivo. Ele não é um banho que vai deixar a peça mais bonitinha. Ele é um revestimento para ele durar mais tempo. Então, no caso do inox dourado, ele é um revestimento de nitreto de titânio, ou seja, ele é titânio com níquel misturado. Quando você mistura essas duas ligas, nitrogênio com titânio, ele fica dourado. Então, essa liga, ela já tem a cor dourada, né? E é aí ela é vaporizada como se fosse um spray de tinta num ambiente que está sem oxigênio e ele vai se depositar sobre esse aço que está muito aquecido. E é dessa maneira que eles fabricam o inox dourado, né? Ele é muito mais resistente, por quê? Porque ele é uma camada de revestimento, ele não é banho, né? Ele vai durar muito mais tempo mesmo com atrito, mesmo com perfume, mesmo com água do mar, mesmo com suor, por quê? Porque ele é um revestimento, ele não é banho. Porque o banho, ele é uma fina camada, né? E lembre-se, uma fina camada, eu raspei e saiu. Eu joguei um perfume em cima, ela teve contato com o metal de baixo. Ele não é revestimento, ele é poroso. O banho é poroso, então ele vai atravessar isso. E na hora que eu encosto isso na pele, o banhado, o metal de baixo vai para minha pele e vai me dar alergia, vai me dar coceira, entendeu? Então, o inox, ele é o único que realmente ele tem um tratamento, quando ele tem outra cor, que isso funciona como um revestimento para a peça durar mais, né? Muito mais tempo. E é por isso que as pessoas que trabalham ou revendem inox podem dar uma garantia com certeza de que ele é uma peça que ele vai durar muito tempo, né? Bom,
Já que falamos de nitreto de titânio tanto, o que que é então essa liga, né? O que que é o nitreto de titânio? Bom, composto químico, ele é uma liga, né, não uma mistura, que ele é formado por titânio e nitrogênio, né? Ele tem uma cor dourada metálica, né, muito semelhante ao ouro. Olha, vocês podem ver nessa peça aí embaixo, essa peça espetacular com zircônias em aço dourado, o brilho que dá e o tom dourado que ele tem, tão bonito, né, muito próximo ao ouro, né? Ele é... A gente está falando do revestimento de nitreto de titânio. A gente não está falando do aço, no caso aqui agora. Ó. Muito duro e resistente ao desgaste. O quê? O revestimento, né? Esse revestimento de nitreto de titânio, né? Titânio, como a gente sabe, ele é uma liga mais duro que o inox, né? Então, imagina, ele já é uma peça resistente, né? Ele já é uma peça que não desgasta fácil. E ainda com um revestimento por cima que vai dar mais durabilidade, mais dureza e mais resistência ao desgaste, é, praticamente é uma joia espetacular, né? A gente tem clientes que têm peças em aço dourado de 5, 6 anos intacta. A peça está perfeita, com o mesmo brilho, né? Sem ela nunca ter feito manutenção, no máximo ela tomou banho com a peça e jogou um detergente para tirar a gordura da pele. É, ele é biocompatível, né? Ou seja, além de tudo, essa liga de nitreto de titânio, ela é segura para a pele. Ela não é uma liga que dá reação alérgica, né? Realmente eles estudaram isso a profundo para fazer um revestimento que não dá reação alérgica, né? Ele é seguro para o contato com a pele. Como eu disse, de todo esse tempo que a gente vende aço, né? E olha que eu estou falando de 2008, que a nossa empresa começou a entrar no ramo de inox. Eu devo ter visto uma ou duas pessoas que reclamaram, né, da reação que teve na pele, né? E eu acho que uma ou outra foi por falta de asseio, ou também pelo próprio fato de ser um revestimento, né? Talvez um revestimento que deu ainda alguma reação na pessoa, mas eu falo, é quase nulo, quase não existe, né? No caso das joias em aço inox dourado, né? O TIM, como é chamado, nitreto de titânio, né? É aplicado via PVD, como a gente já disse, né? Vaporizado, né? Ele é uma deposição vaporizada que ele cai em cima da peça, né? É igual se você jogasse a tinta no ar e ela caísse e repousasse em cima da peça. Uma fina camada reveste a peça, garantindo cor dourada durável, né? Brilho intenso, brilho intenso sem polir, hein? Porque é como se fosse uma camada de metálica por cima, né? De brilho metálico polido, né, eu falo, e resistência superior em comparação a um banho comum. E esse é o último detalhe que faz com que essa peça de inox dourada revestida, né? No caso aqui a gente está falando do nitreto de titânio, porque ele tem a cor dourada metálica, né? Mas existe o nitreto de zircônio, né? Que a gente disse anteriormente, o nitreto de zircônio, ele vai ter a coloração que imita o ródio negro, né? Que dá essa cor que é o que a gente chama aço grafite, né? Grafite como um termo mais popular, né? Mas é o aço preto, né? É o aço com revestimento, ele é um revestimento também, mas ele tem a coloração preta metálica, né? Preta brilhosa, né? Então, esses revestimentos que usam no aço, né? E aí a gente pode falar que o nitreto de titânio ele também tem uma variação de cor, né? Existe o nitreto de titânio no tom rosé. Então você pode ter as três cores de joalheria no aço, né? Que seria o ouro rosé, né? O ouro dourado, né? E também o ródio negro, né? Além da cor prata, que já é característica do inox sem revestimento, né? Uma vez a gente entendido todos os detalhes sobre as peças de aço inox, né? A gente ter explorado todas as dúvidas dos clientes, né? Ter colocado tudo isso bem claro do que é o inox, né? Para que ele serve, né? A gente não poderia terminar essa apresentação sem falar sobre o ponto principal
de alguém que quer trabalhar com joias em aço ou quer revender, né? Sem falar sobre vendas, porque o processo de venda não é uma coisa assim simples, né? É uma coisa que exige, às vezes, uma mudança e uma exploração da pessoa e um desafio que ela se põe para ela abarcar mais clientes, mais mercado, né? Aqui temos duas peças espetaculares. Essa ao lado esquerdo aqui é uma peça que ela é de rosquear, né? Em aço inox. Então, é importante que a pessoa tenha todo um conhecimento, não só esse técnico que a gente passou, né? Mas também do como é feito, né? Quais as variedades, né? O que que se pode ser criado em inox, e é tudo, né? Tudo pode ser criado em inox, né? No que toca joalheria, né? E, e em primeiro lugar, né? A gente quer deixar três tópicos aqui só para reflexão sobre como vender mais, né? Em primeiro lugar, a pessoa tem que gostar de vendas, né? Não adianta a pessoa entrar numa área que é de vendas e a gente já conheceu muitas revendedoras que entraram nesse ramo, mas não são pessoas que têm um gosto, né, por vender, né? Porque gostar de vender ele é meio difícil de encontrar numa pessoa, mas é impressionante como todos nós precisamos vender alguma coisa todo dia, né? A gente precisa vender a ideia para para namorada, né? De que é melhor ir naquele restaurante do que nesse. Eu preciso vender no meu emprego lá a proposta de o horário mais tarde ou mais cedo. Eu preciso vender na fila do supermercado que eu só tenho um produto na mão e eu, se pudesse eu, né, passar, ser atendido primeiro. Então, isso são relações de vendas que a gente faz todos os dias sem saber que está vendendo, né? Eu estou vendendo que eu só tenho um produto que eu não vou atrasar essa pessoa se eu passar na frente dela na fila do mercado que ela está com dois carrinhos de compra. Eu estou vendendo, né? Tô tentando convencer essa pessoa de que isso é mais interessante para ela e para mim, né? Então, venda é um processo que a gente faz todo dia, mas a gente não sabe. Então, agora, gostar disso, a maioria não gosta. Eu não gosto de falar com o cara da frente na fila do mercado, entendeu? Mas a gente vive num mundo que a gente vende tudo o tempo todo, né? Tem que gostar de gente, né? Ser empático, né? Ou seja, o sorriso na cara, né? O vendedor ele sempre tem entusiasmo, ele chega, né? Empolgando a sua, né? Por mais o vendedor que está ali à frente de uma loja ou num evento, né, ele esteja estudando o seu cliente ali, porque no cara a cara você sempre estuda a pessoa, ela vai chegar e você vai abordar você vai estudá-la primeiro, né, se ela gosta de muita interação ou de pouca interação. Então isso é um feedback rápido que o vendedor faz, né, e para deixar ela à vontade, né, porque como todo mundo sabe, hoje em dia isso é um tópico no mundo do marketing. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que você venda alguma coisa para ela, né? Então, o cliente, ele quer comprar, ele quer gastar, ele quer consumir, ele é consumista, mas se você falar que para ele comprar, ele foge, ele sai correndo, né? Ele vai sair correndo da sua loja, isso para ele é quase um vai embora, né? Então, a técnica de venda é você envolvê-lo sem querer vender, mas com a intenção de fechar a venda, né? Então, ser empático é o primeiro passo, né? Se colocar no lugar também do seu cliente, né, para entender as necessidades dele, como é, muitos clientes chegam é, tímidos, às vezes ele olha alguma coisa, ele quer muito aquilo, mas ele nunca usou, então você deixar a pessoa à vontade para falar, porque se ela quer experimentar alguma peça, se ela tem algum estilo que ela busca, ou se a pessoa não quer falar mesmo, você deixar ela à vontade também para ela mexer em tudo e falar, ó, fica à vontade, pode experimentar tudo, né? E, e falar que os melhores profissionais de venda são aqueles que se relacionam melhor com as pessoas. Por quê? Porque a venda hoje em dia é um processo de amizade. Por incrível que pareça, quando eu quero vender alguma coisa para alguém, eu tenho que criar um link com essa pessoa. Não é simplesmente, é, como vou dar o exemplo de novo da fila do mercado. Eu estou com um produto aqui, eu não vou chegar na pessoa da frente que está com dois carrinhos e dizer,
Eu tenho que passar na sua frente aí porque eu só tenho um produto. Criei empatia desse jeito? A pessoa vai falar, fica aí, pega outra fila, não é? Na verdade, eu tenho que falar, oi, tudo bem? Ô, só tem um produto aqui, ó, tal. E será que dá para passar rapidinho na sua frente? Ou seja, eu criei uma empatia. Existe a necessidade de você criar uma relação, não chegar de supetão. Então, esse criar essa relação é um dos pontos altos da venda, né? Quando eu criei a empatia, quando eu falei com o cliente, né? Porque tem muito vendedor que ele ou pessoas que estão querendo trabalhar com vendas e tá lá ou no telefone, ou de cabeça baixa, ou que não olha para o cliente, não percebe onde ele está pondo a mão, porque onde ele está pondo a mão é onde ele tem o interesse. Se ele chegou e pegou no anel, eu já tenho aquele modelo, eu tenho esse. E continua deixando a pessoa à vontade. Eu tenho mais essa opção, né? Isso aqui é interessante. Isso aí tem a qualidade X. E só, não precisa de muito away em cima, né? Porque o vendedor que também ele envolve o cliente em muita falação, esse cliente ele vai embora. Na verdade, ele não quer ficar sendo atacado por um vendedor, né? Ele não quer chegar ali e você pular em cima dele com um monte de coisa. Ele quer ficar à vontade, né? E ficar à vontade também significa criar esse link, né? De conexão, né? Criar essa amizade com ele, né? E a gente já falou, mas realmente sorrir, né? Mostrar os dentes. Você pode estar triste, mas você mostra os dentes, né? Para o cliente, porque isso gera empatia, né? Quando você sorri, você quebra a pessoa que está ali, que às vezes com aquela cara sisuda, né? A pessoa às vezes é assim, né? Mas se você sorriu, ela já se sente menos, porque ela olha com uma cara feia, você olha com outra, aí sim que não vai dar nada, né? Porque vai ficar duas ali, tipo, "Ei, não sei se ele tá gostando que eu tô aqui, ai, não sei se ele tá gostando que eu tô mexendo nas coisas." E pode experimentar, às vezes uns até falam assim, né? Mas não, você já. Não, fica à vontade, né? Se quiser experimentar, ó, tem um espelhinho aqui, ó, tá? Tem anel aqui, a gente tem toda a linha disso, daquilo, é tudo. Aí você pode falar sobre o que você vende, né? Muito rápido, muito sucinto, né? A gente trabalha com inox, né? É isso, é aquilo, né? Do jeito que a gente já falou na apresentação, né? O inox é assim, é assado, né? Você pode fazer o que você quiser com inox, ele é resistente, né? Estar feliz, atender bem, né? Gostar de estar, né? Porque o processo de você falar com alguém sempre envolve também o nosso eu, né? O ego, né? E às vezes a pessoa fala assim, não gosto, né? Não quero, não, não. Olha que modelo lindo, eu não achei horroroso, né? Mas aí o processo do vendedor, às vezes então vai se lascar, velho, não tô nem aí. A pessoa falou que é horrível. Como é que ela fala? A pessoa não está falando de você, ela está falando do material, ela está falando da loja, da pulseira. Ela não falou que você é horroroso. Então, muita gente se toma isso como, ai, se dói e aí se fecha para venda, né? Então, não é assim que funciona, né? O vendedor mesmo, ele tem que deixar o ego em casa, né? Ele tem que sair como outra pessoa de casa com aquela intenção de que ele vai chegar lá e a pessoa vai falar o que for, mas ele não está falando de você. E você vai continuar tendo. Ah, eu acho esse modelo horroroso. Ah, mas eu tenho esse. Ah, mas eu não gosto disso. Aí você gosta do quê? Ah, eu gosto de tal coisa. Aí eu tenho um parecido aqui, e tal. Ah, mas esse eu não uso, não. Esse modelo aí eu não gosto. Ah, tá. Não, mas tem essa outra opção aqui também, ó. Se você quiser dar uma olhadinha, você vai envolvendo a pessoa, né? Vai criando-se uma relação, que é justamente isso, né? Muitos clientes chegam lá e não quer nada mesmo, e te corta o tempo todo, mas você vai, até que ela começa a criar confiança em você. E aí, nesse processo de criar confiança, ela vira cliente, porque aí ela se sente bem tratada, né? Por mais que ela seja ranzinza, ela se sente bem tratada, ela gosta de estar no ambiente que você está oferecendo para ela de compra, e ela acaba se envolvendo no processo de compra, né? Porque a venda, ela é 80% emocional, né? É um engano dos vendedores querer dizer que compre esse mouse, ele tem a tecnologia do carbono infiltrado que não pega água, você pode jogar na parede, ele tem uma lista de funções aqui escrito na lateral, ele serve para isso, ele na mão é não sei o quê,
e ele também ele resiste à explosão nuclear. Não adianta. Não adianta porque a maioria dos clientes ele não está buscando uma experiência racional na hora da compra. Ele não tá interessado que aquilo ali é composto disso, feito disso e não sei o quê. Ele está interessado se vai deixar ele mais bonito, com mais estilo, né? O que que isso me oferece para me deixar, para me sentir uma pessoa melhor com o que você está me oferecendo? Então é muito mais emocional. 20% é racional. E eu posso dizer para vocês que 20% racional, a maioria é o homem mesmo, né? Ele chega lá, ele quer uma corrente grossa prata. E aí você fala, eu tenho essa, essa e essa. Ele, gostei dessa. Põe, legal, foi embora. O homem é muito mais racional. Só que não é uma regra, viu? Porque tem homem que chega na nossa loja e ele fica lá 3 horas e a mulher às vezes fica 20 minutos, né? Tem aquele indeciso mesmo, né? É, então, no ramo da joalheria, tem que ser muito atento, né, de joias, que essa relação, a pessoa vai comprar por uma emoção, né? Essa peça vai te deixar muito mais atrativo com aquele look que você já está com ele na cabeça para aquela ocasião, né? Então, a pessoa vai se envolver numa ideia de imaginação e de como ela vai se sentir melhor com aquilo, né? E não de que aquilo ali vai durar para sempre, às vezes ela nem se interessa, né? A gente que já vendeu bijuteria, semijoia e outras coisas, sabe que a pessoa às vezes chega ali, aquilo ali é uma bijuteria xixelenta, que vai durar 5 horas só. Mas ela gostou, né? Ela gostou do modelo, né? E aí entra um outro detalhe, né? Quando o cliente gosta e procuram esse estilo, essa modernidade, essa cara do luxo, a modernidade e essa linha premium de coisas assim que deixam ela, né, como se fosse uma artista, né? Ela não tá interessada no preço, né? E ela não está interessada no preço e não está interessada na qualidade. Ela está interessada se vai deixar ela assim, igual a fulana que ela viu no Instagram. Então, aí que entra o último detalhe, né? No ramo da joalheria, realmente é muito emocional, muito mais do que o racional, né? E por último, em terceiro, não podendo deixar de falar, conhecer profundamente o que está vendendo. O vendedor ele tem que conhecer o produto na profundidade dos detalhes, né? Porque se ele não sabe, o cliente vai dar o checkmate, né? Se ele não sabe que aquilo ali não fica preto, né? Que o cliente vai chegar e vai botar ele numa sinuca de bico, né? Vai falar assim: eu comprei e ficou preto. Eu comprei e ficou preto. Se ele não sabe que aquilo ali que ele comprou não é o que ele está vendendo, ele já vai falar: não é, então, entendeu? Ele tem que estar afiado, né? Ele tem que estar sabendo muito bem explicar a qualidade, né? Todos os aspectos que envolvem o produto que ele está vendendo. Porque se ele não fizer isso, se ele não fizer o dever de casa, né? É emocional, mas ele tem que saber muito bem, né? Ele tem que saber muito bem o bracelete, para que que serve um bracelete, né? O bracelete existe em dois modelos, né? O bracelete que vai aqui em cima do braço, o bracelete que é o do meio do braço, né? É o que faz composição com a pulseira, né? Pulseira, pulso, bracelete é o que vai um pouquinho acima e tem o outro que é um maiorzão que vai aqui em cima. Se ele não sabe disso, o cliente vai chegar, vai pegar um bracelete, vai tentar enfiar aqui em cima, ele vai falar assim: mas não cabe. Aí ele vai falar assim, mas eu nem tenho maior do que isso. Mas ele não sabe, ele não fez o dever de casa que aquele bracelete não é para essa parte de cima. Então, conhecer o produto, né, saber os detalhes do que você está vendendo, né, é fundamental para a hora da venda, porque muitos clientes chegam para te desafiar mesmo. Ele fala assim: eu já cheguei com o imã na mão, já aconteceu isso. Eu já cheguei com o imã aqui, eu conheço o aço profundamente, eu vou pôr aqui na sua mesa. Se você não sabe qual é a liga que tem no seu aço, o que que é, se ele tem, se o seu inox tem magnetismo ou não, aí ele já te deu o checkmate ali, ele vai fazer os testes imaginário da cabeça dele e não vai acabar comprando, né? Mas o vendedor preparado, ele vai chegar ali, ele vai, na primeira que ele falar um detalhe técnico, eu já vou chegar nele e já vamos esclarecer o ponto que ele tem dúvida, porque isso é uma dúvida. Fazer um teste no inox com um ímã é a mesma coisa que você fazer um teste de sabor de um pão com o pé, né?
Você vai sentir o sabor com o pé? Não tem como, né? Você tem que pôr a boca, né? Então, é a mesma coisa, porque colocar um ímã numa peça de inox, ele não determina, isso é mais uma lenda popular do que uma realidade, porque o inox, ele pode conter ferro, ele pode conter níquel, só que ele depende da estrutura cristalina, né? E quem vai oferecer isso, como a gente já disse, é o aço 316L. Então, o vendedor, ele está ligado nisso, né? Ele sabe disso e ele sabe oferecer para o seu cliente a melhor experiência de compra que ele já fez, né? Com a melhor peça, com a melhor qualidade, com um sorrisão no rosto, com entusiasmo e também feliz de estar atendendo e criando esse vínculo, porque no final das contas ele quer fidelizar o cliente. Ele não quer simplesmente fazer uma venda e o cliente vai embora e, ai, que bom, eu vendi para ele aumentou meu caixa hoje. Não. Ele pode ir embora sem ter comprado uma peça, mas se você fidelizou ele, ele vai te adicionar na rede social, ele vai te acompanhar e ele vai falar de você. Ele vai querer te procurar na hora que ele tiver uma necessidade que envolve uma joia que não estraga para dar um presente, e isso é o que importa. Entendeu? Atender bem, feliz, com entusiasmo e conquistar essa pessoa, criar um vínculo, por mais que ela não compre, que ela vá embora, leve seu contato, mas ela virou teu cliente, né? Bom, isso era tudo que a gente tinha para falar sobre o inox, né? A gente vai deixar esse vídeo disponível, né? Aqui na plataforma do YouTube, e ele vai ficar gravado aqui. Nós vamos disponibilizar também a apresentação, né? Para quem quiser entrar em contato com a gente. Aí a gente vai enviar esse material para vocês, tá bom? Muito obrigado, né, por todos terem estado aqui assistindo essa apresentação. E dúvidas, podem mandar no chat aí para nós que a gente vai entrar em contato, viu? Muito obrigado e um ótimo dia.